Boa noite, meus irmãos, na paz do Senhor. Estamos aqui para convidar vocês a refletir na palavra de Deus. Temos vivido dias maus, dias difíceis virão ainda, mas nós somos o povo da fé. Por ser o povo da fé, não significa que nós vamos colocar Deus à prova, que vamos testar a Deus. Nós vamos fazer aquilo que é a nossa parte, temos responsabilidade. Aquilo que é nossa responsabilidade, Deus não vai fazer. Somos nós que temos que fazer. Nós temos que trabalhar, nós temos que trancar a porta da nossa casa, nós temos que se alimentar, principalmente alimentos saudáveis que tenham vitaminas, proteínas, minerais, porque se a gente não fizer isso, que é a nossa parte, que é a nossa responsabilidade, não adianta depois achar que Deus vai guardar, que Deus vai proteger. Por exemplo, a casa, né? Se você deixa a sua casa aberta, não adianta depois querer contar com a proteção de Deus. Então você tem que fazer sua parte. Deus te protege naquilo que você não consegue fazer. Mas vamos lá. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que fica na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, onde o apóstolo Pedro fala que nós temos que vigiar, pois o nosso inimigo anda ao nosso derredor. Claro que ele estava falando de Satanás, do diabo, mas nós vemos muitos outros textos que falam sobre vigilância, que falam sobre ameaças, sobre riscos. E nós sabemos que nós estamos sujeitos a correr riscos, nós estamos sujeitos a sofrer com enfermidades, com catástrofes, estamos sujeitos a passar por qualquer problema na Terra. E qualquer problema não é diferente dos ataques do nosso inimigo, né? São desafios, alguns maiores, outros menores, mas todos são desafios que muitas vezes nos dão medo, nos aterrorizam, muitas vezes nos deixam em pânico, como esse, através das notícias, tem causado pânico em muita gente. Mas a nossa fé ela entra no fato de que nós fazemos a nossa parte, pensamos no próximo, não apenas em nós. Não adianta falar, mas eu não tenho mais de 60 anos, eu não tenho nenhuma enfermidade, então eu não corro risco, eu vou viver minha vida normal. Mas aí você está sendo egoísta, você não está tendo amor por aqueles que são vulneráveis, que não têm a saúde normal, que já tem algum problema respiratório. Você está sendo egoísta e não está pensando naqueles que são os mais idosos, que já têm imunidade mais baixa. Então nós temos que usar o nosso amor por esses vulneráveis e não sair na rua para contagiar, porque se eu e você tiver a enfermidade, esse vírus, nós podemos contagiar pessoas que são vulneráveis e podemos ser responsáveis, culpados pela morte de pessoas que às vezes estavam fazendo a parte delas, se cuidando, mas a gente foi irresponsável, né? Então temos que ser responsáveis, mas a nossa fé, ela entra naquilo que está fora do nosso alcance, fora da nossa alçada. Então, quando você faz a sua parte e ora a Deus, Deus faz a parte dele. Ele entra com o sobrenatural, com aquilo que está no campo do milagre. Agora, aquilo que está no campo do natural, não espere que Deus vai fazer. Ele te deu essa responsabilidade. Se esforça e Ele vai te ajudar. Não tem como ajudar quem não está fazendo nada. Alguém só ajuda uma pessoa que já está fazendo alguma coisa. Então você faz a sua parte e Deus te ajuda. Ele fortalece aquele que vai para a batalha. Ele estava com Davi quando Davi lutou contra o gigante Golias, mas Davi teve que fazer a parte dele. Ele não usou as armas humanas, mas ele fez a parte dele. Ele foi e enfrentou Golias. Ele usou uma funda, usou uma pedra, e enfrentou Golias. Deus estava com ele e o livrou e deu a vitória. Mas eu queria lembrar você de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei Nabucodonosor fez uma estátua de si mesmo
e colocou um decreto dizendo que todos tinham que se render à estátua, que tinham que adorar, se prostrar, se ajoelhar diante da estátua do rei Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego falaram: nós não vamos, porque nós temos que adorar somente a Deus, o Senhor. Não terás outros deuses além de mim. Eles levavam isso a sério. Não te prostrarás a ninguém, a nenhum outro Deus, a não ser ao Senhor, o nosso Deus. Então, através deste decreto que eles, esses 3 jovens, não obedeceram, se rebelaram, eles foram enviados, foram condenados a queimar numa fornalha ardente. A fornalha era tão quente que até os soldados que chegavam perto dessa fornalha, eles morriam queimados. E Sadraque, Mesaque e Abednego foram condenados e lançados lá dentro da fornalha. E eles disseram: olha, nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua. Sabemos que Deus pode nos livrar do poder do fogo, do poder dessa fornalha. Mas ainda que Ele não nos livrar, ainda assim não nos curvaremos a outro Deus. Continuaremos adorando somente o único e verdadeiro Deus. Então percebe esse detalhe que, livrando ou não livrando, eles estavam dispostos a permanecer firmes na fé e adorando somente ao Senhor. É assim que nós devemos fazer. Então reflita sobre isso nesses dias, não se desespere, não entre em pânico, mas também não leve na brincadeira. É um vírus sério, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que proteger os mais vulneráveis, e nesse momento a manifestação do amor é pela distância e não pela aproximação. Antes nós abraçávamos. Eu acredito que se nós fizermos a nossa parte, esse tempo vai voltar, onde nós podemos demonstrar o nosso afeto, o nosso amor, através do abraço, através do beijo, através da proximidade, do calor humano. Mas nesse momento é o contrário. Nós vamos demonstrar o nosso amor pelo nosso próximo, nos distanciando. Porque esse vírus é uma realidade. Ele não é brincadeira. Ele se alastra. Só você estudar um pouco sobre as epidemias que já aconteceram na história. Muita gente poderia ser poupada da morte se todos fizessem a sua parte, se todos fossem responsáveis e pensassem um pouco mais sobre a gravidade que é uma epidemia de um vírus. Então, meus irmãos, fiquem firmes na fé, orem, leiam a palavra. Vamos colocar alguns textos para leitura, para você fazer o seu devocional com Deus. Vamos dar algumas sugestões de louvores com letra nesses momentos. É um tempo de você se reunir com a sua família ou mesmo sozinho. Estar no secreto. Lembre que Jesus, durante o dia, ele passava com as multidões, passava com os discípulos, mas a palavra diz muitas vezes nos evangelhos que Jesus, normalmente, ele tinha os seus momentos de a sós com Deus. Ele ficava em locais solitários. Quando ele subia no monte, não é igual nos montes que nós vamos aqui. Eu já fui no monte orar, mas eram montes que tinha mais de 100 pessoas. Chegavam a ter 1000 pessoas gritando, orando, cantando. Mas não era assim que Jesus subia no monte. Jesus subia no monte porque ninguém estava lá naquele momento. Era o momento que ele podia ficar em secreto com Deus, a sós com Deus. Jesus disse que se alguém quiser orar, entra no teu quarto e ora em secreto. E o Deus que te vê em secreto te recompensará. Não seja como os fariseus, não seja como os hipócritas que queriam orar nas praças, orar apenas publicamente para que todos olhassem, ó, como eles são santos, como eles são espirituais. Não. O melhor momento de orar, além de estar congregado na assembleia, na igreja, o melhor momento é também no seu quarto, quando você está sozinho. Só está você e Deus. Você vai analisar os homens de Deus na Bíblia, eles tinham esses momentos a sós com Deus. Então essa é uma oportunidade única que você tem, uma grande oportunidade, por força maior, através dessa ameaça que nós temos, mas talvez seja Deus nos convidando a estar a sós com Ele, a nos relacionar com Ele. Então, busque a Deus nesses momentos, fique a sós com Ele, aproveite
para ter intimidade com Deus, para crescer no relacionamento com Ele. Leia a palavra. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a palavra, é Deus falando com você. Cante louvores, adore ao Senhor. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles estavam presos e amarrados. Suas mãos e seus pés estavam amarrados num tronco, na cela pior que tinha na prisão, pior do que uma solitária nos nossos dias. E a Bíblia fala que à meia-noite eles oravam e cantavam hinos ao Senhor, os outros presos os ouviam. E através da adoração as cadeias se quebraram, mas foi no momento certo. Eles tiveram que passar por um período de prisão, de humilhação. Então, lembre de Jesus. Jesus, ele acabou indo para... quando ele era um bebezinho ainda, né? O Herodes ameaçou matar todas as crianças, todos os meninos. E o pai e a mãe dele, José e Maria, fugiram para o Egito. Eles poderiam usar esse argumento, essa lógica da fé e falar assim, não, Deus está conosco. Está aqui o menino que é o Messias, vai ser o Salvador do mundo, é o Filho de Deus. Então, Deus vai nos guardar, Deus vai nos proteger e Herodes não vai matar o nosso filho. Eles poderiam usar esse argumento, dizer que tinham fé em Deus, mas além de fé eles tinham prudência, eles tinham sabedoria. E eles fizeram a parte dele e tentaram proteger o menino e fugiram com o menino e Deus estava com ele. Então, meus irmãos, aconteceu a mesma coisa com Moisés, né? O faraó quis matar todas as crianças, todos os meninos. E a mãe de Moisés fez um cesto de junco, colocou o seu filho e jogou ele no rio Nilo, como uma forma, uma tentativa de salvá-lo. Ela poderia deixar o menino em casa, exposto. Os soldados iam chegar, ela ia pensar, não, Deus está comigo, Deus vai me guardar, vai enviar um anjo aí para derrotar esses soldados egípcios. Temos fé que Deus nos livre e nos guarda. Mas não, ela não fez isso. A fé dela não fazia ela ser ignorante, não fazia ela ser insensata ou tola. Ela usou da sabedoria, das estratégias para aquilo que estava dentro do alcance dela. Então, ela usou a fé de maneira inteligente, né? Com ação, com atitude, não apenas de braços cruzados esperando o problema chegar. Então, ela enviou seu filho e através disso Moisés escapou. Ele foi criado no Egito, foi adotado pela filha do faraó e cresceu saudável, foi poupado da morte, porque sua mãe foi responsável. Não ficou esperando a morte chegar. Ela lutou, fugiu, tentou escapar. Então seja inteligente, meu irmão. Está sabendo que existe uma ameaça de morte? Não espere ela chegar. Se esforce, faça a sua parte, lute, lave as mãos. Se puder passar álcool em gel, não tenha contato com ninguém, porque você pode transmitir ou receber o vírus. Então, seja inteligente, né? E que a sua fé fique apenas naquilo que nós não podemos fazer, naquilo que você não pode fazer, aí você conta com Deus. Aí você lembra de buscar a Deus, buscar o Senhor. Amém? Fique com Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus.